como nós podemos ajudar o paciente com as dificuldades de ronco e apneia. Vamos lá. Então, o que é a fonoaudiologia? Já que eu vou falar sobre a fonoterapia, então vou explicar um pouquinho por que nós atuamos nessa área também. Então, a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, no que se refere ao seu desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças em relação aos aspectos envolvidos na função auditiva, periférica e central, na função vestibular, na função cognitiva, linguagem oral e escrita, fala, fluência, voz, nas funções orofaciais, e é aí que a gente entra, e na deglutição. A área da fonoaudiologia que mais trabalha com a apneia do sono é a motricidade orofacial. Por que eu falei que mais trabalha? Porque o sono, na verdade, a gente não trabalha só com a apneia, a gente trabalha com o sono. E o sono em si está envolvido um pouquinho em cada área da fonoaudiologia. A motricidade orofacial é o campo da fonoaudiologia voltado para o estudo, pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical. Então, vou pôr um videozinho só para a gente olhar um pouquinho do que acontece no ronco e na apneia, para eu explicar o porquê da fonoaudiologia. Então, quando nós dormimos, a musculatura da orofaringe, a musculatura como um todo, ela relaxa. E quando a gente tem essa musculatura da orofaringe, língua, palato mole, flácida demais, essa musculatura, quando relaxa, o ar passa, ela vibra. Esse barulho dessa vibração da musculatura é o ronco. Quando está flácida demais e ela fecha a passagem do ar, nós temos a apneia obstrutiva do sono, a obstrução à passagem do ar. Nesse momento, o cérebro, identificando essa interrupção, ele manda um alerta e a gente volta a respirar. Pensando que isso pode ocorrer diversas vezes durante o sono, diversas vezes por hora, dependendo qual o grau de apneia de cada paciente, nós temos diversas consequências com relação a isso. Então, essa região é uma região colapsável, uma região muscular, onde nós temos língua, palato mole, as paredes laterais da faringe, uma região trabalhada pelo fonoaudiólogo já no respirador oral, já em outras patologias. Então, onde entra a fonoaudiologia nisso tudo? Por que o fonoaudiólogo trabalhar com a apneia obstrutiva do sono? Porque a gente trabalha na musculatura de cabeça e pescoço. Então, a gente pode trabalhar já atuando, favorecendo uma melhor respiração, atuando no vedamento labial, no fortalecimento dessa musculatura que favorece o vedamento labial, na musculatura de língua, na musculatura da região palatina. Então, vamos pensar um pouquinho em quais alterações a gente comumente encontra nos roncadores e nos apneios. Respiração oral ou oronasal. Em todos os apneicos, em todos os roncadores, todos eles têm tudo isso que eu vou falar? Não, mas são alterações que comumente nós encontramos, tá? Lábios entreabertos, eversão do lábio inferior, porque se eu tenho uma musculatura que normalmente não funciona, porque eu mantenho muito tempo aberta, respirando pela boca, ela fica inativa. Então, eu preciso trabalhar para esse fortalecimento para ajudar na respiração nasal. Flacidez de musculatura de bucinadores. Língua baixa em assoalho da boca. Dorso de língua, normalmente muito elevado. Língua alargada. A língua flácida. Palato mole flácido. Então, se eu imaginar aquele vídeo que nós vimos anteriormente, em que a hora que eu deito, e principalmente se eu estiver de barriga para cima, que eu já favoreço a queda dessa musculatura, tudo isso prejudica
e eu vou ter uma maior chance de ter essa apneia. Úvula alongada e as DTMs. Então, nessas alterações, o fonoaudiólogo normalmente já trabalhava. E nós podemos ajudar trabalhando toda essa parte. Qual é o objetivo terapêutico da fonoaudiologia? Quando se encaminha um paciente para a fonoterapia, o nosso objetivo maior é aumentar espaço em orofaringe, fortalecendo a musculatura dessa região, favorecendo o vedamento labial e adequando a respiração nasal. Então, nosso objetivo maior é aumentar esse espaço. Como consequência, a gente tem melhora do ronco, a melhora da apneia, né? Mas quando vocês nos encaminham, é para que a gente aumente esse espaço, através desse fortalecimento, aumentando o espaço nessa região. Então, para eu falar disso tudo, eu vou falar um pouquinho das estruturas que são trabalhadas. Então, a gente trabalha muito com língua. O fonoaudiólogo da área de motricidade orofacial, ele trabalha muito com essa região da orofaringe. Então, na língua, a gente tem a musculatura intrínseca da língua. A musculatura intrínseca da língua, ela modifica a forma da língua. Na musculatura intrínseca, nós temos o músculo transverso, ele estreita e alonga a língua. Eu estou falando dos músculos porque depois eu vou falar um pouquinho só dos exercícios. Então, para entender como a gente raciocina em cima dos exercícios, eu preciso explicar um pouquinho dos músculos. O músculo longitudinal, as fibras superiores elevam a ponta da língua e as inferiores abaixam e participam também da retração da língua. E o vertical alonga e alarga a língua. Então, quando nós vamos pensar num exercício, muitas vezes vocês podem ver, pacientes chegam aqui no ambulatório, semana retrasada 2 vieram com lista de exercício da internet. Existe. Mas o mesmo exercício que eu dou para um, não quer dizer que ele serve para outro e que ele serve para outro. Quando eu penso num exercício, eu tenho que raciocinar o que aquele paciente precisa. Por isso que eu não posso simplesmente fazer uma lista e falar assim, seu irmão também está roncando, então passa para ele também. Meu filho está roncando, eu posso dar para ele fazer esses exercícios também? Não. Tudo depende de uma avaliação e em cima disso que a gente vai raciocinar. Por isso que a gente tem que ter muito bem conosco, entre nós fonoaudiólogos, essa estrutura toda para raciocinar o que eu quero nessa língua. Ela está alargada, eu preciso afilar essa língua. Que tipo de exercício, com que tipo de musculatura da língua eu vou trabalhar? Se ela está alargada, eu preciso afilar um pouco. Eu preciso trabalhar a musculatura intrínseca de língua. Não é simplesmente um exercício X, deixa a língua mais fina. Então, é assim que a gente raciocina quando a gente avalia um paciente para depois tratá-lo. Então, modifica a forma da língua quando eu quero afilar, alargar, virar a língua ou canolar, que é fazer isso aqui. A musculatura extrínseca da língua é a musculatura responsável pelos grandes movimentos. Colocar a língua para fora, para dentro, para um lado, para o outro. Quando eu vou pensar em algum exercício assim, eu penso na musculatura extrínseca da língua. Nisso está incluído o músculo estiloglosso, palatoglosso, ioglosso, genioglosso. E eles atuam nos grandes movimentos, protusão, retropulsão, lateralização, elevação da língua. Elevação da língua, por exemplo. Se eu tenho um dorso muito elevado e uma ponta baixa, muitas vezes eu quero abaixar esse dorso, elevar essa ponta, porque eu quero aumentar espaço aqui atrás, aumentar espaço na orofaringe. Como atuam os exercícios? Então, nós temos exercícios isotônicos, exercícios isométricos. O que é um exercício isotônico? Iso mesmo, tônico, tônus. Eu vou manter o mesmo tônus, mas esse exercício vai ter movimento. São exercícios de mobilidade. Então, eu vou dar mobilidade nesse exercício. Então, não é simplesmente assim, um exercício X. Tem exercício para dar mobilidade. Se eu tenho uma língua, por exemplo, com um dorso extremamente tenso,
Eu preciso que ele tenha movimento antes de querer que ele fique ali embaixo. Então, eu vou dar um exercício para mobilidade, eu vou dar um exercício isotônico para aquela língua. E tem exercícios isométricos. Iso, mesmo, métrico, tamanho. Eu não vou modificar o tamanho da fibra. Então, geralmente eu vou fazer e vou segurar. Ele não tem movimento. Eu vou dar exercícios isométricos para aumentar a força. Diversos são os exercícios, mas dentre os nossos objetivos, eu vou dar exercício para vedamento labial, desde que o paciente tenha condições de respirar pelo nariz, obviamente. Se ele não tiver condições, eu não tenho como dar vedamento labial, porque essa musculatura não vai ficar. Ele não vai manter respiração nasal. Se ele tiver um desvio de septo obstrutivo, se ele tiver alguma coisa que impeça essa respiração. Aumento de aeração nasal, ele precisa de treino respiratório. Muitas vezes ele passou 30 anos da vida respirando pela boca, ele faz uma cirurgia, às vezes nem sempre ele vai automaticamente respirar pelo nariz. Então, a gente consegue ajudar com um treino respiratório para isso. Abaixamento do dorso lingual. Para chegar nisso, vocês vão ver que eu vou colocar um exercício aqui de abaixamento de dorso de língua, mas ele é um dos últimos que a gente passa. Para eu conseguir chegar nisso, eu preciso de muito treino de mobilidade, eu preciso de muito treino para chegar nele. E eu trabalho bastante a elevação da musculatura do véu palatino. São vídeos antigos, eu tinha vídeos melhores, meu computador foi roubado. Mas esse é um exercício de afilamento lingual, tá? Em que a gente trabalha a musculatura intrínseca da língua. Eu afilo e volto. Afilo e volto. Precisa de treino. Vai depender da velocidade que eu vou passar para o paciente. Aqui ela estava fazendo muito rápido. Eu tenho que fazer um pouco mais devagar, segurar um pouquinho e soltar. E aqui é um exercício de abaixamento de dorso. Por que eu coloco essas bolinhas? Porque quando eu dou essa aula e eu coloco vários outros exercícios, eu coloco para os alunos qual é a musculatura que cada exercício trabalha. Tá? Então aqui esse exercício trabalha bastante o ioglosso, o gemoglosso. Então vamos lá. Então esse é aquele que eu falei que é um dos últimos exercícios que a gente dá. A ponta da língua fica atrás dos dentes inferiores e a gente força o abaixamento do dorso. E aí eu consigo visualizar toda a orofaringe lá atrás. Aqui ela está fazendo com mobilidade. E depois eu vou pedir ele isométrico. Vai abaixar e vai segurar. Tá? Então assim, um pouquinho dos exercícios que a gente faz. Para conseguir fazer isso, eu preciso de muita mobilidade de língua antes. Então o paciente não vai chegar no meu consultório e eu já vou dar isso para ele fazer. Porque se eu pedir, ele vai falar, não consigo fazer isso. Então primeiro ele vai treinar bastante, com outros tipos de exercício, com o espelho, com o nosso modelo. Então assim, a gente tem que saber fazer, todos eles, e passar para o paciente. A mesma coisa com a musculatura de palato mole, né? Então, na função, fechamento do istmo faríngeo, durante a deglutição, falo e sopro. E trabalhar essa musculatura. Na elevação de palato mole, a mesma coisa. Esse é um dos últimos exercícios. Nós temos outros em que a gente vai trabalhando a mobilidade, em que não dependa tanto do paciente, porque ele é difícil. Mas a gente usa como guia, só para o paciente perceber a elevação dessa musculatura, o som A,
que rapidamente é retirado para não causar nenhum tipo de ataque vocal brusco, tá? Então o paciente vai repetir o som A. Isso causa essa elevação da musculatura. Porque o som A é um som oral e para eu produzir, ele fecha a passagem para a área nasal. Então ele eleva toda essa musculatura. E depois ele vai produzir esse A, ó, eleva toda essa musculatura e depois ele vai produzir esse A sem o som, vai ficar só. Com treino. Se eu pedir logo de cara, faz isso, ele olha no espelho e vai falar, não sei o que você está me falando. Então antes a gente faz exercícios com garrafa, exercícios de sopro. O sopro é um tipo de exercício que para eu soprar, para que o ar não saia pelo nariz, durante o sopro, a musculatura de véu palatino se eleva e fecha essa passagem do ar para que não saia pelo nariz e o ar sai pela boca. E eu tenho um abaixamento do dorso da língua para que o ar passe também. Então começa-se um treino assim, depois passa-se para outros exercícios e ele vai treinar o ar em frente ao espelho. Se ele conseguir na mesma sessão controlar essa musculatura já sem o som, ele vai para casa fazendo esse exercício já sem a produção do som. As repetições são de acordo com a necessidade do paciente, não tem uma fórmula mágica, ele vai fazer esse exercício 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, para isso a gente faz a prova terapêutica, faz com o paciente na sessão, 5 vezes ele cansa demais, 10 vezes ele cansa demais, vamos tentar 8. Então essa semana você vai fazer 8 repetições, depois eu vou aumentar e assim vai. Solicitamos que eles façam 3 vezes ao dia, e isso é de extrema importância, inseridos na rotina. Ultimamente a gente não pede mais que o paciente pare a sua rotina para fazer exercício. Aqui no ambulatório, o que a gente usa muito? Que eles façam dentro do carro a caminho do trabalho, na volta do trabalho, para que, a não ser exercícios muito específicos, que ele precise do espelho, que ele precise olhar. Fora isso, ele pode, por exemplo, fazer um estalo de língua dentro do carro. Onde ninguém está olhando, ele não precisa parar a sua rotina e ele pode fazer. Nós não passamos listas grandes de exercícios, senão ninguém adere ao tratamento. Então, cerca de 2 exercícios, 3 exercícios no máximo, para que haja uma maior adesão. O abaixamento de dorso de língua e a elevação de palato ficam para o resto da vida para manutenção da musculatura. Mas são exercícios que levam 3 minutos para serem feitos, diariamente. 3 minutos colocados dentro da sua rotina, é impossível alguém dizer que não tem tempo. Né? Então a gente consegue colocar isso dentro da rotina. Isso nós já explicamos na primeira sessão, no começo do tratamento, para ele não dizer, você não me disse que para o resto da vida eu ia ter que fazer exercício. Mas isso é colocado dentro da rotina dele. Existe também a associação de terapias. Então a gente pode trabalhar com a fonoterapia sozinha ou associada a outras terapias. Então aqui no ambulatório a gente trabalha bastante com a associação ao uso do CPAP. Por exemplo, ela é efetiva como coadjuvante na adaptação da máscara nasal. Tem muitos casos em que a nossa fisioterapeuta, Mila, vem conversar com a gente, porque o paciente coloca a máscara e o companheiro diz que ele faz o seguinte: qual é o objetivo do CPAP? Né? É uma pressão de ar positiva contínua. Então ele joga aquele ar para que mantenha a via aérea aberta. Mas se eu tenho uma flacidez muscular muito grande na região de bucinadores, de orbicular, eu tenho um escape desse ar. Então o paciente coloca a máscara e o companheiro diz que ele faz isso. Então aquele objetivo de que o ar passe pela orofaringe para manter aberto, ele se perde um pouco. E aí o fisioterapeuta tem que aumentar a pressão, e cada vez aumentar a pressão, isso gera um desconforto para o paciente, aumenta ressecamento, por mais que tenha um umidificador. Então o que a gente pode fazer para ajudar? A cinta muscular de bucinador e orbicular da boca
tem essa flacidez acentuada, gera um escape de ar pela boca, e com isso tem uma perda da pressão intraoral. Bem, essa região aqui faz escapar o ar. A gente trabalha fortalecendo essa cinta muscular. Então, o paciente, aqui no ambulatório, eles vêm pra gente, nós ajudamos com o fortalecimento dessa musculatura, aumentando o vedamento labial, ajudando ele a se adaptar melhor à máscara. Com isso, ele vai conseguir usar melhor o CPAP. E esse é o objetivo da fonoterapia associada ao uso do CPAP, que ele se adapte melhor à máscara, que ele possa abaixar um pouco o nível daquela pressão que muitas vezes fica desconfortável. E também a associação da terapia fonoaudiológica ao uso do aparelho intraoral. Como? Ajudando no melhor posicionamento da língua, no fortalecimento da língua, na dessensibilização, porque muitas vezes é difícil você, para uma pessoa que nunca usou nada dentro da boca, de repente colocar aquilo. Então a gente ajuda nessa dessensibilização, ajuda a diminuir o reflexo de vômito, tem gente que não suporta nada dentro da boca. E também no fortalecimento e elevação da musculatura do palato mole. Ele usa o aparelho intraoral, a mandíbula é colocada um pouco mais à frente, mas a região de palato mole continua lá com uma certa flacidez e a gente pode ajudar trabalhando essa musculatura, além de ajudar, que eu esqueci de colocar aqui, a musculatura de masseter, temporal, porque isso está sendo sempre colocado para frente. A gente ajuda também no alongamento para acompanhar o uso desse aparelho, causando menos desconforto para o paciente. Algumas limitações da terapia fonoaudiológica, a retrognatia extrema, pela falta de espaço para reposicionar essa língua. Quando o paciente é muito retrognato, ele não tem outra posição para ficar com a língua dentro da boca, senão com o dorso muito elevado e a ponta baixa, porque ele encolhe essa língua aqui dentro. Acaba sendo um limitante para a nossa terapia. A atresia maxilar, pelo mesmo motivo, a falta de espaço. O conteúdo continente, a caixa está muito pequena para o espaço da língua. Uso de próteses mal adaptadas, isso a gente pega bastante aqui no ambulatório. Eles seguram a prótese com o dorso da língua o tempo todo. Então, por mais que eu queira abaixar esse dorso de língua, eu não consigo. Geralmente, a gente encaminha esses pacientes para ambulatórios, São Leopoldo do Mandique, tudo para que consiga ajustar melhor essa prótese para que a gente possa trabalhar. E a obesidade extrema pelo acúmulo de gordura nas partes moles e muitas vezes fica difícil trabalhar. Alguns casos só para ilustrar um pouquinho do que a gente faz. Então, paciente do sexo masculino, 42 anos, um índice de apneia inicial de 13, final de 5,6, queixa de roncos frequentes, dor em ATM esquerda, estalos, limitação de abertura de boca. Então, no início, a língua bastante denteada, uma língua com uma altura bem alta. 15 dias depois, com dedicação do paciente, fazendo exercícios diariamente, 3 vezes ao dia, em 12 sessões e em 24 sessões. Um segundo caso, uma paciente de 44 anos, com IH inicial de 7,7, um ano após o vulopalato-faringoplastia. Aí veio para a fonoterapia, terminou com 3,2. Ela tinha uma queixa muito grande de sonolência excessiva diurna, com Epworth de 23, terminou com Epworth de 10. Ainda tinha queixas de sonolência, em 7 sessões e em 12 sessões. E um terceiro caso, paciente de 45 anos do sexo feminino, era mais uma roncopatia, né, um índice de apneia de 5,2, terminou com 2,9, um Epworth de 12 passou para 6, queixa de roncos, inicial e final. É isso. Para passar para vocês alguma dúvida?